Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques que você confere a partir de agora. 4 notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília. O seu futuro profissional garantido. Chuva castiga Marília na noite deste domingo. Diversos pontos de alagamentos. Você tem veículo placa final 2, então desta terça-feira é dia de pagar o IPVA. Dia estadual do motociclista. Os acidentes com motos são os que mais matam nas áreas urbanas. Ainda como destaque, mais 2 casos de suicídios neste final de semana em Marília. Agora já são 8 só neste ano de 2019. Expectativa com relação à tramitação da reforma da Previdência. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, agora propõe um plano B para a área econômica. A partir de agora, 4 notícias. A informação para você. Um temporal na noite deste domingo em Marília. A chuva realmente foi muito forte, trazendo uma série de problemas e pontos de alagamentos, como nesse local aí, o salão de festa de um condomínio na Avenida Hércules Galete. Foi aquele drama, tá aí, a população realmente ficou assustada porque rapidamente a água invadiu o local e o que era uma festa, de repente se transformou em um transtorno. No núcleo Marina Moretti, tivemos também o afundamento de uma rua e a invasão de uma casa pela água. Você vai ver aí a imagem realmente chamando a atenção. Parecia uma cachoeira dentro da própria residência do núcleo Marina Moretti, na zona norte de Marília. O temporal realmente atingiu Marília por volta de 8h30 da noite deste domingo e em pouco tempo choveu forte, muito forte. Olha aí, parece uma bica dentro da casa do núcleo Marina Moretti com a invasão pela enxurrada. Bombeiros receberam pelo menos 20 chamadas, carros chegaram a ficar, inclusive, também inundados, mas ainda bem, nada de ferido grave, nenhum tipo de ferimento com maior gravidade, o que lamentavelmente não aconteceu na Grande São Paulo. Também a chuva forte durante a madrugada desta segunda-feira, causando uma série de transtornos. Foram 94 desabamentos em toda a Grande São Paulo, 12 mortos, inclusive crianças. Até o rodízio de veículos da capital foi suspenso desta segunda-feira e o prefeito Bruno Covas, que tinha solicitado uma licença de uma semana e estava já entrando nessa licença, suspendeu e retomou as atividades da Prefeitura de São Paulo. Mas todo ano é a mesma coisa. Todo mundo sabe, todo político sabe que é época de chuva, entra ano, sai ano, cadê as obras de infraestrutura, como também manutenção, como por exemplo, galerias. Os bueiros têm que realmente passar por uma manutenção constante. E na zona rural, as estradas e pontes rurais. A estrada do Ribeirão dos Índios ficou também completamente danificada com o temporal da noite deste domingo aqui em Marília. E com a chuva, aumentando a incidência da dengue. Cuidado, já são 76 casos de dengue em Marília, 200 estão sob suspeita. E o que preocupa, o Instituto Adolfo Lutz confirma, Marília tem já o tipo 2 da dengue, o que pode levar à morte. Bem, a expectativa agora é a reforma da Previdência, a reforma previdenciária para
este mês de março, o governo vai tentar agilizar a votação no Congresso Nacional. Só que primeiro precisa das articulações políticas. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a indicação dos integrantes da comissão pelos líderes dos partidos começa hoje e a expectativa é de que a comissão seja instalada na quarta-feira. A CCJ vai dizer se o projeto de reforma da Previdência, elaborado pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, está de acordo com a Constituição. Essa é a primeira etapa da tramitação do projeto no Congresso. Se for aprovado pela CCJ, será criada uma comissão especial para analisar o conteúdo da proposta. Só depois, o texto poderá ir para votação em plenário. Como se trata de emenda à Constituição, a proposta da reforma da Previdência precisa dos votos de pelo menos 308 dos 513 deputados, em 2 turnos de votação. Mas há problemas. Os deputados só querem votar o projeto depois que o governo enviar a proposta de reforma da aposentadoria dos militares, que tramitará à parte. O governo garante que vai enviar o projeto dos militares no próximo dia 20. Depois que for aprovada na Câmara, a reforma da Previdência seguirá para o Senado, onde também vai precisar da aprovação de 2/3 dos senadores e de 2 turnos de votação. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acredita que todo o processo deve levar pelo menos 3 meses. Com isso, a decisão final do Congresso sobre a reforma da Previdência deve acontecer apenas no segundo semestre. Tá aí, será que vai conseguir? Não será fácil não para o governo articular a aprovação da reforma previdenciária. E você ouviu aí, votação só entra no plenário da Câmara Federal para realmente se articular o voto a voto de cada deputado depois que o governo enviar a proposta da reforma previdenciária dos militares. E atenção, o governo acaba de anunciar de novo aumento para a gasolina, agora 1,47% a partir desta terça-feira. Na quinta-feira passada, tivemos um aumento de 2,5%, agora mais 1,47%. Na prática, a realidade é essa mesmo. Saiu o governo Temer, entrou o Bolsonaro, pelo menos na política de preços dos combustíveis, para a população não melhorou nada, continua na mesma. Aumento em cima de aumento e, é claro, sobe combustível, sobe o custo do transporte, sobe o custo de vida. E com isso todo mundo está pagando a conta. A pergunta é essa: o que adianta o Brasil ser autossuficiente na produção de petróleo? Para o povo, nada. Está aí, mais um aumento e o gás de cozinha também vai subir nos próximos dias. Você tem veículo placa final 2? Atenção, desta terça-feira vence o prazo para pagamento do IPVA. Parcelamento, terceira parcela para quem parcelou para proprietários de carro, caminhonete, moto, ônibus, micro-ônibus. É a terceira parcela. Para proprietário de caminhão, que optou pelo parcelamento, é a primeira parcela, porque para os caminhoneiros o calendário é diferente. Então, está aí, final 2, vencimento do IPVA desta terça-feira. Metade da arrecadação fica com o Estado e a outra metade ela é dividida entre os municípios. O ministro Paulo Guedes da Economia provoca nova polêmica. Agora ele está propondo um plano B na área econômica. Confira. Assim como a reforma da Previdência, o plano B do ministro Paulo Guedes também é uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Chamada de PEC do Pacto Federativo, desvincula e desindexa as despesas públicas e deixa a execução do orçamento totalmente nas mãos do Executivo e do Legislativo. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o ministro disse que a antecipação do envio da medida ao Congresso se deve à pressão de prefeitos e governadores, que enfrentam situação crítica
crítica nas finanças públicas. Atualmente, a Constituição determina limites obrigatórios para algumas despesas, como saúde e educação. Na proposta da equipe econômica, esses limites deixariam de existir. No Congresso, parlamentares consideram que o governo pode não conseguir apoio suficiente para tocar ao mesmo tempo duas propostas de mudança na Constituição, como a do Plano B e a da reforma da Previdência. Da votação da reforma previdenciária vai se propor o plano B da economia com toda essa polêmica. Realmente é complicado. Brasileiros já pagaram 500 bi em impostos esse ano. Estamos, portanto, ainda na primeira quinzena do mês de março, 500 bi em impostos. Receita Federal libera consultas a mais um lote de restituição do imposto de renda nesta terça-feira para quem caiu na malha fina. A empresa aérea Azul, é a empresa que serve Marília, firma acordo para comprar parte da Avianca Brasil. O investimento será de 105 milhões de dólares. 2 em cada 3 consumidores reclamam da qualidade da internet fixa no Brasil. É cara e a qualidade deixa a desejar. Produção de veículos em fevereiro sobe 30%. As vendas aumentaram 27%. E atenção, você que acaba de comprar um Ford Ka hatch ou sedã, há problema no airbag, levar o veículo até uma concessionária para uma revisão e, se for o caso, troca de peças. São 4.500 veículos Ford Ka hatch ou sedã com problema. E a preocupação do movimento sindical, no momento em que a contribuição sindical modificada faz os sindicatos perderem 90% da receita, afetando o movimento sindical no Brasil, uma proposta também está provocando discussão. Márcio trabalha como gestor de carreiras em uma empresa de recursos humanos. Ele considera importante mais sindicatos para representar uma categoria profissional. Uma concorrência entre esses sindicatos, então não vai ser só uma contribuição para uma entidade que não faz nada por você, né? Vai realmente defender a categoria, vai realmente trazer benefícios para essa categoria. Existem no Brasil 16.600 sindicatos profissionais e patronais. O fim do imposto compulsório determinado pela reforma trabalhista derrubou a arrecadação em 90%, de 3 bilhões e 600 milhões em 2017 para 500 milhões no ano passado. Mas os sindicatos vão ter que enfrentar outra mudança proposta pelo governo, o fim da unicidade sindical. A ideia é acabar com o sindicato único para promover a concorrência entre as entidades, estimulando a melhoria dos serviços prestados aos associados. A mudança deve ocorrer por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que precisa de aprovação da Câmara e do Senado. O projeto do governo veio poucos dias depois da medida provisória que proíbe o desconto em folha da contribuição sindical, que equivale a um dia de trabalho por ano. A autorização deve ser por escrito e o pagamento por boleto bancário. 2 ações já foram protocoladas no Supremo Tribunal Federal contra a medida. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo defende que outro tipo de organização sindical seja discutida pelas entidades representativas, mas que não haja imposição do governo. Uma reorganização da estrutura sindical à nossa maneira, como é em outros países, e observando, claro, as regras da Organização Internacional do Trabalho, sem interferência do governo e aquilo que os trabalhadores quiserem. O Sindicato dos Taxistas de São Paulo, que representa quase 26 mil trabalhadores autônomos, discorda da proposta. Acredita que as dificuldades financeiras já enfrentadas pelos sindicatos vão ser maiores com a concorrência. Nenhum vai sobreviver, porque hoje o único sindicato em cada base já está difícil. Imagina montar 2, 3, 4 sindicatos. O Brasil tem hoje cerca de 65 milhões de endividados. Só o comércio de Marília tem a receber em atrasados 17 milhões. Com o avanço da tecnologia, que tal um aplicativo para você controlar o seu orçamento? Confira. Na tela do celular, cada cor representa um gasto. Foi assim, com a ajuda de um aplicativo, que a Ana conseguiu organizar as finanças.
Agora, tudo que entra e sai da conta bancária vai para o app. Normalmente eu procuro já lançar de imediato, o mais breve possível, né? Então, ou quando eu já estou na fila do caixa fazendo o pagamento, eu já estou lançando no aplicativo, ou imediatamente depois. Percebi que realmente não é verdade, não é que não ganhava nada e que não dava para nada o meu dinheiro, é que eu estava utilizando ele de forma inadequada, por isso que não estava rendendo. São dezenas de aplicativos de finanças pessoais. Este aqui, criado em 2014, tem mais de 5 milhões de usuários. Ele permite sincronizar cartões de crédito e contas do banco, organizar os gastos por categoria e estabelecer metas para o destino do dinheiro. Se algo estiver saindo do controle, o aplicativo avisa o usuário. Pode, assim, ajudar a pessoa a economizar. E a gente consegue ver que as pessoas, simplesmente sabendo para onde o seu dinheiro está indo, elas conseguem economizar, em média, 2,5 vezes mais do que o que elas economizavam antes de baixar o aplicativo. O aplicativo é apenas mais uma ferramenta garantida pela tecnologia. Seja no papel ou mesmo na tela do computador, o que os especialistas alertam é a importância de anotar tudo o que você gasta quando vai a uma loja, ao supermercado, à farmácia ou a qualquer outro estabelecimento. Fazendo isso, no fim do mês, é possível ter um retrato fiel de como anda o seu orçamento. Essas pequenas quantias que nós damos pouco valor, que a gente pensa assim, R$7, isso não muda a minha vida. Só que são R$7 por dia, ou R$10 por dia, ou R$15 por dia, ao longo de muitos dias. E aí, no final do ano, isso pode representar uma viagem, por exemplo, dentro do Brasil, para um paraíso dentro do Brasil.